Olá, viajantes! Eu sou Leila Barros e hoje vou te levar para um dos lugares mais fascinantes, grandiosos e cheios de histórias do mundo. Bem-vindos ao Vaticano, no coração de Roma. Fundado oficialmente em 1929, após o Tratado de Latrão, o Vaticano é o menor país do mundo, tanto em área quanto em população. Mas seu tamanho não reflete a sua importância. Ele é o coração da Igreja Católica e um dos maiores centros artísticos e históricos do planeta. Ao longo dos séculos, papas incentivaram grandes artistas, como Michelangelo, Rafael e Bernini, a deixarem aqui obras que transformaram o Vaticano em um verdadeiro museu. Nossa jornada pelo Vaticano começa nos lendários museus vaticanos, um verdadeiro tesouro de arte, cultura e história. É importante saber que o local é, na verdade, um complexo formado por vários museus, e nem todos os ambientes são abertos ao público ou permitem filmagens. Por isso, prepare-se para uma experiência cultural única, mas fique atento a algumas restrições durante a visita. Uma dica de ouro: garanta seu ingresso. Devido à enorme procura, adquirir o ingresso antecipadamente é fundamental. A entrada nos museus vaticanos acontece em horários agendados e o fluxo de visitantes é intenso todos os dias. Perder o horário significa perder o ingresso e o valor pago também. Para evitar qualquer contratempo e garantir uma visita tranquila, compre seu ingresso o quanto antes. Deixei um link na descrição para facilitar a sua compra. Valor dos ingressos: a partir de 80 euros com audioguia. Para uma experiência ainda mais enriquecedora, com guia, o valor parte de 140 euros. Como se preparar para a visita? Vista-se de forma adequada. Ombros e joelhos devem estar cobertos. Esta regra é para homens e mulheres. Leve um documento de identificação, principalmente se adquirir o ingresso com desconto. Chegue ao menos de 15 a 30 minutos antes do horário agendado para evitar imprevistos. A entrada correta dirige-se à entrada oficial dos museus, localizada no Viale Vaticano, Roma. Não é pela Basílica de São Pedro. Siga as placas indicativas com a descrição Ingresso Museu Vaticano. Controle de segurança. Assim como nos aeroportos, haverá uma inspeção de segurança, incluindo raio-x para bolsas e mochilas. Após passar pelo controle de segurança na recepção, procure pelos guichês para fazer a validação do seu ingresso. Depois disso, é só passar pela catraca e se preparar para um passeio inesquecível. Nossa visita ao Museu do Vaticano já começa com uma curiosidade impressionante. O Vaticano é o menor país do mundo, com apenas 44 hectares de extensão e cerca de 1.000 habitantes. Mas, dentro desse pequeno território, está um dos maiores e mais significativos complexos de museus do planeta. Fundados oficialmente em 1506 pelo Papa Júlio II, os museus do Vaticano tiveram início com uma única escultura, o famoso Lacocento e seus filhos. Foi adquirido pelo Papa após ser descoberto num vinhedo romano. Este gesto marcou o começo de uma das maiores coleções artísticas do mundo, que cresceu ao longo dos séculos graças aos patrocínios dos papas e à sua paixão pelas artes. A coleção dos museus abrange mais de 2.000 anos de história da arte ocidental, desde esculturas maravilhosas da antiguidade clássica, passando por preciosas peças medievais, até chegar às obras-primas do Renascimento e das eras seguintes. Aqui você pode caminhar por galerias que abrigam acervos tão icônicos quanto a Capela Sistina, com os afrescos de Michelangelo, ou as salas de Rafael, com suas pinturas monumentais. Com mais de 7 quilômetros de corredores e galerias, o Museu do Vaticano é um verdadeiro labirinto de arte e cultura. Atualmente, estima-se que o museu possua cerca de 70.000 obras de arte, embora apenas aproximadamente 20.000 estejam em exibição permanente ao público.
Muitas dessas obras, como as esculturas da coleção Pio Clementino e objetos da antiguidade egípcias, unem o passado pagão e o cristão da humanidade. Não deixe de prestar atenção ao chão. Muitos corredores são decorados com mosaicos romanos autênticos, preservando fragmentos da Roma antiga sobre os quais caminhamos. Além das galerias e salas, há também jardins, escadarias monumentais e salões majestosos, desenhados e incrementados ao longo dos séculos. Uma das edições mais modernas é a escada helicoidal projetada por Giuseppe Momo na década de 1930, que se tornou um dos símbolos do museu. Prepare-se para uma longa caminhada. Para ver as principais atrações, é comum andar mais de 2 quilômetros, experimentando uma verdadeira viagem no tempo. Entre estátuas antigas, tapeçarias renascentistas e as pinturas imortais de artistas como Rafael, Caravaggio e Leonardo da Vinci. Ao fundo, percorrer os museus do Vaticano é descobrir como um país tão pequeno pode abrigar uma das maiores concentrações de riqueza cultural e espiritual do mundo. Um convite inesquecível para conhecer a história, a arte e a fé, reunidas sob um mesmo teto. E um lembrete para os visitantes. Todo primeiro domingo de cada mês, a entrada é gratuita. Mas esteja preparado, pois nesses dias o número de visitantes costuma ser ainda maior. Assim que você entra nos museus vaticanos e percorre seus corredores repletos de arte e história, de repente se depara com um espaço aberto e surpreendente, o Pátio da Pinha. É possível não parar por alguns instantes diante desse cenário único, onde a beleza da arquitetura renascentista e a grandiosidade das esculturas criam uma atmosfera inesquecível. Logo ao chegar, o primeiro elemento que chama a atenção é uma gigantesca escultura de bronze, com cerca de 4 metros de altura. Trata-se de uma pinha. Sim, aquela mesma do pinheiro. Mas ela não está ali por acaso. Esta obra data dos tempos do Império Romano, provavelmente do século I ou II, e foi originalmente desenhada para ser uma fonte decorativa em frente ao Templo de Ísis, em Roma. Muito tempo depois, na Idade Média, a pinha foi transferida para o Vaticano, onde ganhou esse local de destaque, em meio ao pátio projetado pelo grande arquiteto Donato Bramante no início do século XVI. O Pátio da Pinha foi parte de uma grandiosa transformação dos Jardins Papais. Aqui, Bramante criou um ambiente monumental, perfeito para contemplação e encontros. Nos lados da pinha, você vai notar lindos pavões de bronze, cópia dos originais, que ficam protegidos na galeria. Mas o pátio não vive só do passado. No seu centro, uma escultura contemporânea chama a atenção: a esfera dentro de esfera, do artista Arnaldo Pomodoro. A esfera dourada gira, revelando camadas internas e nos convidando a refletir sobre a complexidade e a fragilidade do nosso mundo. Uma ponte entre o antigo e o novo. O Pátio da Pinha é muito mais do que um simples espaço de passagem, é um convite à contemplação. Por aqui, visitantes do mundo inteiro param para apreciar, respirar e registrar a experiência através de fotos. O cenário oferece uma vista privilegiada para a Basílica de São Pedro.
Ao caminhar pelos corredores dos museus vaticanos, de repente você se vê transportado para a Grécia e Roma antiga. Assim é o Museu Pio Clementino, um lugar onde o mármore ganha vida e as esculturas nos conectam com as grandes histórias do passado. Logo na entrada, somos recebidos pelo famoso pátio octagonal, lar de verdadeiras obras-primas. De destaque está o lendário Laocoön e seus filhos, uma escultura que impressiona pelo drama e pelo realismo. A expressão de sofrimento do sacerdote troiano e de seus filhos, enroscados por serpentes marinhas, prende nosso olhar e nos faz sentir a intensidade da mitologia antiga. Bem perto dali, encontramos o elegante Apolo do Belvedere, símbolo máximo da beleza clássica e da serenidade que inspirou séculos de artistas. Ao percorrer as salas, fica evidente, o museu está repleto de estátuas de heróis, deuses gregos e romanos. Figuras míticas como Zeus, Atena, Dionísio e Hércules surgem lado a lado, contando histórias que atravessaram gerações. A Sala dos Animais encanta com seus leões, cavalos e criaturas fantásticas, todos esculpidos com incrível riqueza de detalhes. Já o Gabinete das Máscaras reúne beleza e delicadeza, com estátuas refinadas como a Vênus e antigos mosaicos sob seus pés. Na Sala das Musas, a inspiração artística ganha destaque. É lá que encontramos o famoso torso do Belvedere, fonte de inspiração para artistas renascentistas, as 9 musas das artes e o busto do filósofo Platão, símbolo do pensamento e da busca pelo conhecimento. Ao chegar na magnífica sala redonda, tudo ao redor impressiona. Inspirada no Panteão de Roma, a sala tem uma imensa cúpula, colunas em mármores colorido e ambiente que remete imediatamente à grandiosidade dos templos da antiguidade. No centro da sala, uma enorme bacia vermelha domina a cena. Essa taça monumental foi esculpida em uma única pedra e, diz a tradição, era usada nos banhos cerimoniais dos imperadores romanos. Conta-se que até banhos de leite de cabra, considerados luxuosos e benéficos para a pele, aconteceriam em recipientes assim entre as elites do Império Romano. Embora a associação exata dessa bacia da Sala Redonda com os banhos imperiais seja uma mistura de história e lenda, ela ajuda a imaginar o luxo da vida dos antigos romanos. Mas o espetáculo maior talvez esteja sob os pés do visitante. O piso autêntico, um deslumbrante mosaico romano do século II d.C., trazido da cidade de Otricoli,
O mosaico retrata cenas de batalhas entre deuses, heróis e seres místicos, transbordando expressividade e energia. No cenário, vemos guerreiros, monstros, grifos e figuras fantásticas, todos desenhados com pedras minúsculas e preciosas, criando uma tapeçaria que sobreviveu aos séculos. Ao redor da bacia central, a sala redonda é cercada por colossais estátuas clássicas. Entre elas, destaca-se Hércules de bronze dourado, símbolo de força e glória. Há também diversas figuras de deuses, imperadores e heróis, todas compondo um ambiente que celebra as conquistas, as crenças e o imaginário grandioso de Roma antiga. Você já imaginou caminhar por um corredor onde as paredes são cobertas por histórias bordadas com fios de ouro, seda e lã? Assim é a Galeria dos Tapetes do Museu Vaticano, um verdadeiro tesouro de arte têxtil, perfeito para quem gosta de beleza, detalhes e história. Logo após a Galeria dos Candelabros, você encontra este corredor cerca de 75 metros, repleto de enormes tapeçarias que parecem ganhar vida nas paredes. Algumas delas foram feitas há quase 500 anos, por mestres tapeceiros de Bruxelas, os melhores do mundo naquele tempo. A maior parte das tapeçarias retrata cenas da vida de Cristo, a natividade, a ressurreição, milagres e momentos emocionantes do Novo Testamento. Cada imagem é bordada com tamanha precisão que dá até para perceber a expressão dos personagens e detalhes nas dobras das roupas. Uma curiosidade imperdível é o tapete conhecido como Milagre da Ressurreição. Quando você caminha pela galeria, os olhos de Cristo parecem te acompanhar, criando uma incrível ilusão de ótica, um truque sensacional criado apenas com fios e talento. Nos episódios religiosos, algumas tapeçarias trazem mapas, ventos e regiões do mundo, mostrando que a arte e o conhecimento científico caminham juntos no tempo do Renascimento. O clima na galeria é de respeito e contemplação, quase como se cada passo fosse dentro de um livro ilustrado, feito não de papel, mas de tecido e paciência, um livro cheio de fé, beleza e histórias eternas. Ao deixar para trás o silêncio precioso da Galeria dos Tapetes, basta alguns passos para mergulhar num cenário completamente diferente. A impressionante Galeria dos Mapas, um dos espaços mais fascinantes de todo o Vaticano. Em poucos instantes, somos transportados para um verdadeiro espetáculo visual, um corredor majestoso com 120 metros de extensão, onde as paredes reluzem com 40 gigantescos mapas pintados à mão. Cada afresco revela, em detalhes surpreendentes, uma região da Itália renascentista, do extremo norte até os portos ensolarados do sul. Montes, cidades, fortalezas, praias e ilhas ganham vida diante dos nossos olhos, como se estivéssemos folheando um antigo atlas ilustrado. Mas esses mapas não são apenas belos, representam um dos maiores feitos científicos e artísticos do século XVI. Criados por Ignácio Dante, o monge cartógrafo convocado pelo Papa Gregório, eles reúnem todo o conhecimento geográfico disponível na época, um verdadeiro manifesto do poder e da visão da Igreja. Olhar para cima é irresistível. Cada centímetro do teto exibe afrescos exuberantes,
cenas douradas de milagres, batalhas e grandes episódios da história italiana. São tantos detalhes que muita gente, encantada, atravessa o corredor olhando para o alto, admirando as cores e o brilho das narrativas no teto. Caminhar pela galeria dos mapas é como estar dentro de um livro vivo, em que a ciência, fé e arte se unem para contar histórias. Incrível perceber que, séculos depois, muitos dos lugares representados nesses mapas ainda existem, traçando um elo impressionante entre o passado e presente. A Galeria dos Mapas vai muito além de um corredor de passagem. É um convite a viajar no tempo, a enxergar a Itália e sua história pelos olhos de artistas, cientistas e papas do Renascimento. Um espaço onde a emoção e a grandiosidade se encontram em cada detalhe. As salas de Rafael é um verdadeiro tesouro renascentista. Transformadas por Rafael no início do século XVI, a pedido do Papa Júlio II, essas salas são um exemplo impressionante de arte e história. Cada espaço é uma obra-prima, onde as pinceladas de Rafael revelam histórias de fé e poder, tornando a visita uma experiência inesquecível. Chegou o momento mais esperado da visita ao Vaticano, a Capela Sistina. O nome da capela homenageia o Papa Sisto IV, que ordenou sua construção entre 1473 e 1481. Ela é famosa por sua arquitetura impressionante e, principalmente, por suas pinturas deslumbrantes. Mas o que realmente rouba o espetáculo aqui é o teto, obra do mestre renascentista Michelangelo. Pintado entre 1508 e 1512, o teto narra histórias bíblicas com detalhes e beleza incomparáveis. Entre essas imagens destaca-se a criação de Adão, que se tornou um ícone cultural em todo o mundo. É incrível pensar que Michelangelo pintou tudo isso enquanto deitava em andames precários. Não podemos deixar de mencionar o Juízo Final, também de Michelangelo, que ocupa a parede do altar. Esta obra, concluída entre 1536 e 1541, ilustra o Apocalipse com uma intensidade e emoção impressionantes. Além de Michelangelo, artistas renomados como Botticelli e Perugino também deixaram suas marcas aqui, contribuindo com afrescos que contam a história de Moisés e Jesus. A Capela Sistina não é apenas um ícone artístico, mas também um local de profunda importância espiritual. É aqui que os cardeais se reúnem para o conclave, o processo de eleição de um novo Papa. Após um tempo de contemplação na capela, partimos por uma passagem exclusiva que nos leva diretamente ao nártex da Basílica de São Pedro, evitando a necessidade de passar pela movimentada Praça de São Pedro. Ao adentrar o nártex, somos recebidos por majestosamente trabalhadas portas de bronze. A Porta Santa, à nossa esquerda, abre-se somente durante os jubileus, simbolizando novos começos e renovação espiritual. Dentro da nave principal, à direita, destaca-se uma obra-prima de Michelangelo, Pietà, criada em 1499, quando ele tinha apenas 25 anos. Essa escultura é a única obra que Michelangelo assinou, e a assinatura pode ser vista no peito de Maria em uma faixa.
Esculpida em um único bloco de mármore, simboliza a fusão perfeita entre a beleza e dor, capturando de forma tocante o instante em que Maria segura Jesus após a crucificação, oferecendo uma visão comovente e eterna deste momento sagrado. Caminhando pela nave central, não podemos deixar de olhar para cima, para a majestosa cúpula de Michelangelo. Com 42 metros de diâmetro, ela é uma das maiores do mundo e oferece vistas deslumbrantes para aqueles que se aventuram a subir até ela. No centro, encontramos o altar papal, sobre o qual se ergue o extraordinário baldaquino de Bernini, uma colossal estrutura de bronze que une o espaço com elegância e poder. À esquerda, a Capela do Santíssimo Sacramento nos convida a um momento de quietude e reflexão, rodeada por decoração barroca e mosaicos detalhados. Descendo sobre o altar principal, temos o acesso restrito ao túmulo de São Pedro, primeiro Papa da Igreja. Este local de veneração atrai peregrinos de todo o mundo. Exploramos também as diversas capelas laterais, cada uma repleta de história e arte. A Capela de São José, a Capela Gregoriana com suas relíquias e mosaicos e a Capela Clementina, conhecida por seu altar elegante e tesouros artísticos. Enquanto caminhamos pela majestosa Basílica de São Pedro, olhemos para baixo e exploramos a arte sob nossos pés, o fascinante piso da Basílica. O piso é adornado com mosaicos magníficos, apresentando padrões geométricos e florais que tornam cada passo uma descoberta visual. Esses mosaicos não são apenas decorativos, mas contam histórias de fé e arte através dos séculos. Observe as marcações de comprimento que percorrem a nave central. Elas não apenas destacam o tamanho impressionante da Basílica de São Pedro, mas também fazem comparações fascinantes com outras grandes basílicas ao redor do mundo, homenageando a grandiosidade da arquitetura católica. No coração do Barroco, Bernini nos apresenta uma obra que transcende o tempo, a escultura da caveira e a ampulheta. A caveira, esculpida com precisão, nos lembra da nossa própria mortalidade, um poderoso símbolo de que a vida é passageira e que devemos viver com intenção e propósito. Ao lado, a ampulheta marca o constante fluxo do tempo. Seus grãos se esgotam lentamente, nos alertando para valorizar cada momento que temos. Criada pelo mestre Bernini, essa obra nos convida à reflexão. Seus temas de mortalidade e espiritualidade são centrais não apenas em sua arte, mas também na busca humana pelo significado. Esta escultura não é apenas uma peça de arte, mas um lembrete eterno da urgência de viver plenamente.
Ao admirarmos o teto impressionante da Basílica de São Pedro, somos recebidos por uma tapeçaria de arte e fé que vai além da majestosa cúpula. Os arcos ornamentados sustentam essa grandiosidade estrutura, decorados com inscrições em latim que homenageiam a glória de Deus e o papel da Igreja na proteção da fé. Ao concluir minha visita à imponente Basílica de São Pedro, saio em direção à luminosa Praça de São Pedro. Cercada pelas magníficas colunatas projetadas por Bernini, elas formam um abraço simbólico da Igreja aos seus fiéis. Com 284 colunas e 88 pilares, esta obra-prima do Barroco oferece uma experiência de harmonia e majestade. No coração da praça ergue-se o obelisco egípcio, testemunha de uma história que transcende milênios. Este monumento de mais de 4.000 anos conecta civilizações passadas a este epicentro da fé. Pontes simétricas de Bernini e Maderno completam a paisagem com sua música suave das águas, trazendo equilíbrio e serenidade a este lugar sagrado. A imponente fachada da Basílica de São Pedro se ergue ao fundo, um símbolo de fé e devoção que domina a praça e orienta os peregrinos. No topo das colunatas, 140 estátuas de santos observam os visitantes. Cada uma delas única, meticulosamente esculpida para inspirar a santidade. Sob o olhar atento das colunas da Praça de São Pedro, um grupo distinto se destaca com suas vibrantes vestimentas. A Guarda Suíça Pontifícia, com uma história que remonta a mais de 500 anos. Esses guardiões são os protetores do Papa e do Vaticano. A seleção dos guardas é rigorosa. Além de serem cidadãos suíços e católicos devotos, os candidatos devem ter concluído treinamento militar e ter entre 19 e 30 anos. Hoje, a Guarda Suíça é símbolo de lealdade e devoção, mantendo viva a tradição enquanto cumpre um papel essencial na segurança e na continuidade da história do Vaticano. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I'll have to try to let her go, because she won't be mine. A Praça de São Pedro não é apenas um marco arquitetônico, mas um lugar onde história, arte e espiritualidade convergem, convidando a reflexão e o encontro. Aprecie cada momento nesse cenário inesquecível. E assim concluímos nossa jornada pelo coração pulsante do Vaticano, um lugar onde a história e a espiritualidade se encontram. Cada pedra, cada esquina carrega séculos de histórias que moldaram o curso da humanidade. Esperamos que este mergulho nas belezas e mistérios do Vaticano tenha despertado sua curiosidade e inspiração para explorar ainda mais este incrível legado. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas possam descobrir os encantos do Vaticano. E até a próxima!